Hi guys, good morning, good afternoon or good evening. This is your English teacher João Victor. E essa é a nossa English Video Class number 4, tá bom? Bom, nessa aula, pessoal, a gente vai fazer a revisão para avaliação parcial, né? Então eu separei aqui os assuntos nos quais nós vamos estudar, que são IT Activities Vocabulary, Jobs Vocabulary, Simple Past with Verb be and other verbs, and Past Progressive, ok? Bom, galera, começando sobre o tópico number 1, IT Activities Vocabulary, na page 21, ok? Nós conseguimos visualizar esse vocabulary que é super importante, tá? E ele vai cair na prova. Bom, então, galera, vamos lembrar, né? Charge a cell phone, alright? When your cell phone is not with a good battery, you need to charge it, okay? The second one, download and upload a video clip. For example, when you see a video on the internet and you want to download it, it's when you put the file on your computer, all right? And when you upload the video clip, it's, for example, when you have an Instagram and you want to post a video, you will upload the video, all right? Então, download, baixar, upload, carregar na internet, all right? Now, guys, the third one, go online. When you go online, it's when you go on the internet, okay? Make a phone call. When you call somebody, store data. For example, this is a drive that you can store your files, okay? Data is your files, music, texts, games, documents, everything that you can store in a hard disk, it's data, okay? Play a video game, you already know it. Plug in a flash drive. Remember, it's not a pen drive, it's flash drive, okay? Pen drive is in Portuguese, in brackets, right? Entre aspas. The real name of a pen drive is flash drive. Post a comment. For example, somebody post a picture and you can comment on the picture. You will post a comment, okay? Scan a picture. It's when you have a physical picture and you want to put it digital, all right? So you will scan. Take a digital picture. Read an ebook. Ebook, it's an electronic book, all right? You can read a book in your iPad or tablet or other thing. Write a blog, okay? For example, if you want to write about soccer, you want to write about games, music, series, you can make a website, right? That you can comment about these topics that I mentioned as an example, all right? Send email. You already know what is send an email, all right? And guys, you need to pay attention on the jobs, okay? So we have the jobs here: construction worker, lawyer. For example, if you commit a crime, you will need a lawyer to defend you. A researcher, it's a person that makes searches, all right? For example, in Portuguese, pesquisador. The other one, journalist. In this coronavirus, we have many journalists working, right, to pass you the news. Scientist and artist. Or the other list, we have an inspector, a doctor. Here we have a fireman, the mailman, and the policewoman, okay? And here we have a politician and technician. So guys, pay attention on these vocabularies, all right? IT activities and jobs, because they are on the test, okay? Now, let's talk about the simple past, okay? The verb be and the other verbs. So, it's very simple when we use the simple past with verb to be. For example, here we can see it. We will have two forms to use the
verb to be in the past. It was and were. So guys, when we use was, is for I, he, she, it. Okay, so singular. Singular, we use was. And plural, we use were. Okay, so you were, we were, and they were. Remember, you can be singular or plural, but the conjugation of the verb always will be were, okay? It's not possible to use you was, all right? It's wrong, it's a mistake. So always use you were in singular and plural, ok? Então, pessoal, lembrando, né, falando em português, só para vocês checarem as informações se entenderam realmente. Bom, singular sempre was e plural sempre were. Porém, para you, mesmo que esteja no singular ou no plural, vocês vão usar a conjugação were. Nunca se usa you was, por exemplo. Sempre you were, ok? Bom, então, por exemplo, utilizando isso daí. I was an awesome video game player when I was a child. So, I was an awesome video game player when I was a child. Então, eu era, ou eu fui um grande, né, um ótimo jogador de videogame quando eu era criança. Então, usei was em duas sentenças aqui, ok? Utilizando o simple past, ok? Posso falar assim também, olha. You were an awesome video game player when you were a child. Alright? Então agora eu mudei, né, o sujeito da frase e com ela o contexto. Você foi ou você era um grande jogador de videogame quando você era criança. Ok? Então lembrem-se disso. Para eu transformar essas frases em frases negativas, eu só preciso colocar o not depois do verb to be. So, you were not an awesome video game player when you were a child. Alright? Apenas isso. Se eu quiser fazer com o sujeito I ou he, she, it, eu vou utilizar a opção I wasn't ou he, she, it wasn't. Alright? Ok. Agora, para a gente poder fazer isto com questions, o que a gente precisa lembrar? De mudar a sequência, né, da frase. Então, por exemplo, a frase agora ela vai ter uma sequência assim. Verb be plus subject plus complement and question mark. So, were you at home last night? Então, por exemplo, were you at home last night? Você estava em casa ontem à noite? E a pessoa te responde, yes, I was. Or, no, I wasn't. Okay? So, you have these two options. Vocês têm essas duas opções. Lembrando sempre de question, utilizar o verb be antes do sujeito. Ok? Bom, falando agora sobre o simple past, galera. Com older verbs. Aqui a gente viu o simple past com verb be. E agora nós veremos o simple past com outros verbs. Olha só. Aqui a gente vai precisar de uma estrutura diferente. Que vai ser qual? Bom, por exemplo, a gente vai ter subject plus verb. Se o verb for regular, como a gente já sabe, ele vai ter uma terminação ed plus complement. Alright? Então, por exemplo, I scanned a photo. Então, nesse caso, olha, eu tenho o verb scan, S-C-A-N, right? E aí eu vou precisar acrescentar essa terminação
com ed. Porém, scan é um verbo que acaba com CVC, consoante, vogal, consoante, lembram? E ele também só tem apenas uma sílaba. E nesse caso, a última sílaba deve ser a sílaba tônica. Então, I scanned the photo vai ser dessa forma, tá bom? Lembrem-se disso. Toda vez que um verbo acabar com CVC e tiver a última sílaba tônica, nós vamos dobrar, né, a última consoante e acrescentar ed, alright? Bom, outro exemplo. She remembered about me. Ela se lembrou de mim. Ok? Então, eu tenho o verbo remember, que é lembrar. Então, com a conjugação com ed, fica she remembered about me. Alright? Bom, pessoal, para eu fazer com que essas frases estejam na forma negativa, eu vou precisar da estrutura subject plus did plus not plus verb plus complement. Se liga. Por exemplo, o did vai ser o meu verbo auxiliar, certo? Então, ele vai mostrar com que essa frase esteja no simple past e o not vai mostrar que essa frase vai estar no simple past e na negative form, ok? Então, por exemplo, we did not play soccer at the court yesterday. Alright? So, we did not play soccer at the court yesterday. Então, por exemplo, did not vai me mostrar que a frase está no passado. Ah, mas por que o play não tem a conjugação ed que a gente tinha falado? Porque, no caso, o did já é o verbo que está conjugado, né? O verbo auxiliar já está conjugado. E nós lembramos que temos aquela regrinha, né? Quando o verbo auxiliar está conjugado, o verbo principal volta ao normal. Então, por isso, play não precisa ter ed no final dele. Tudo bem, pessoal? Agora, outra coisa. Para a gente poder fazer frases interrogativas, nós vamos utilizar o quê? Primeiro, né, o verbo auxiliar did, mais subject, mais o verbo que eu quero, mais complement, se for necessário. Então, por exemplo, did you study for the test? Did you study for the test? Então, eu tenho o verbo, o auxiliary verb did, o sujeito you, o verb study e o complement for the test. Alright? Então, posso responder essa question dessa forma. Did you study for the test? Yes, I did. Or, no, I didn't. Opa. Alright? Yes, I did. Or no, I didn't. Então, sim, eu estudei ou não, não estudei. Ok? Lembrem-se disso. Outra coisa, nós vamos ver a diferença, né, em que nós utilizamos verbos regulares e verbos irregulares. Nesses exemplos que nós utilizamos aqui, nós vimos os verbos regulares, alright? Agora, por exemplo, como ficaria uma frase com o verbo irregular? Um exemplo de verbo irregular é o verbo go, que quando ele vai para o simple past, ele vira went. Então, por exemplo, se eu quero falar que eu fui para a escola ontem, I went to school yesterday. Alright? Por que ele é um verbo irregular? Porque essa mudança went, ela não tem nada a ver com go. Então, isso é uma coisa irregular, certo? Agora, os outros verbos não. Todos eles acabam com ed. Isso é um padrão, o que os torna regulares. Ok? Agora, por exemplo, como nós vamos fazer, então, uma frase negativa nessa situação? Eu vou
preservar o sujeito, vou acrescentar did not ou didn't, e aí esse verb que era went, ele tem que voltar para o presente, né? Porque o did já está conjugado, então o verbo principal volta ao normal. Então, I did not go to school yesterday. Ok? Então, essa é a mudança que nós temos aqui. Lembrem-se disso. Verbos que vão cair na prova. Por exemplo, os verbos que estão aqui nessa atividade. Alright? E os verbos que estão aqui nessa também. Então, aqui, nós podemos ter verbos que são regulares e irregulares. Fiquem ligados quanto a isso. Nas atividades que nós fizemos aqui também e no workbook, nós temos exemplos de verbos sendo utilizados dessa forma. Tá bom, pessoal? Então, lembrem-se, ok? Por exemplo, nessa atividade que fizemos aqui e tal. Aqui também. Alright? Então, lembrem-se de dar uma olhadinha quando puderem aí para fazerem a prova amanhã. Outra coisa aqui para a gente poder fazer. Vamos fazer uma pergunta utilizando esse tipo de verb, um irregular verb. Vou mudar o sujeito, ao invés de ser I, agora eu vou passar o sujeito para you. Então, mantendo aquela estrutura que nós vimos ali, did you? Aí eu não vou utilizar went, porque eu já utilizei did anteriormente. Então, did you go to school yesterday? E aí eu resolvo o meu problema. Para responder, como a gente já sabe, posso fazer assim: yes, I did, or no, I didn't. Ok? Então, essa é a nossa explicação sobre o simple past, tanto com o verb to be quanto com regular e irregular verbs, como a gente já havia estudado. Ok, guys? Bom, agora falando sobre o past progressive. Para que nós utilizamos o past progressive, galera? Bom, aqui tem um tópico explicando sobre, né? We use the past progressive to describe actions that were in progress in the past. Então, por exemplo, nós utilizamos o past progressive para descrever ações que estavam em progresso no passado. I was running when I broke my leg. Então, por exemplo, essa estrutura aqui, olha, I was running é o past progressive, ok? Por quê? A gente tem os elementos I, que é o sujeito, was, verb to be in the past, e running, que é o meu verb que está com a terminação ing, né, de contínua, uma coisa que é progressive, ok? Então, eu estava correndo quando eu quebrei a minha perna. Então, aqui eu tenho dois tempos verbais, né? Eu tenho o past progressive e aqui eu tenho o simple past. Eu tenho o when como conectivo dessas duas sentenças, alright? Então, lembrem-se disso. Normalmente utilizamos o past progressive para contar casos, né? Ah, quando eu estava fazendo isso, aconteceu aquilo. Então, coisas desse tipo. Normalmente nós começamos a frase utilizando o past progressive e finalizamos utilizando o simple past. Alright? Porque é a ideia de continuidade e depois de finalização do assunto. Ok? Bom, é isto. Dúvidas, se vocês tiverem, podem me encaminhar no WhatsApp, vou respondê-los. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido toda a matéria, que vocês possam estudar e tirar uma ótima nota nessa prova, tá bom? Um abraço para vocês. See you. Have a good test. Have a good exercise. And stay home. Bye.